Sejam bem-vindos a esse vídeo. Recentemente, o Super Xandão foi no podcast do Iron Talks e acabou tendo uma espécie de debate com o Yuri, vulgo Piracanjuba. Não sei se esse título foi aderido por ele ou se é apenas uma forma de zombá-lo. Mas é fato que muitas pessoas, pelo menos na live do Xandão, eu vi ele sendo chamado assim, como Piracanjuba. E durante esse debate, analisando a forma como esse Yuri se comportava, como ele respondia e como ele debatia de modo geral, eu percebi que ele compartilhava, em grande escala, característica com os brasileiros médios. Se nota isso vendo como que ele utilizava de muitas falácias e também respondiam de um modo bem burro às respostas e objeções que o Super Xandão fazia. E por mais que eu espero que os fãs do Xandão não me levem a mal falando isso, mas por mais que eu ache o Super Xandão um cara extremamente inteligente, não em todos os pontos, com todo respeito, honestamente, existem alguns pontos teológicos que eu divirjo, não sei se essa, gramaticalmente está correto, mas existem alguns pontos teológicos que eu não concordaria com a opinião dele. Mas principalmente na área da política, eu acho que o Super Xandão tem uma inteligência bem notável. Mas mesmo o foco do Super Xandão não sendo a filosofia e a lógica, não estou dizendo que... A lógica eu estou dizendo no sentido puramente formal, no sentido de silogismo, premissas, conclusões, analisar se uma conclusão segue necessariamente da premissa, contradição, etc. Nessa área estou dizendo, não estou dizendo que os argumentos dele não foram e que não são lógicos, não é isso. Eu me refiro apenas à parte formal da lógica, apenas isso. Apesar de certamente essa não ser a área de profissionalização do Douglas Alexandre, deu para perceber que ele se saiu muito melhor no aspecto lógico e dialético do que esse Yuri, que, a propósito, se dizia ser de humanas. E, nossa, que nojo que eu tenho de repetir isso. Eu, particularmente, acho nojento pessoas que se denominam ou de exatas ou de humanas. Acho que essa divisão é só nojenta. Enfim, o tema que eles estavam debatendo era terra plana. E esse é um assunto extremamente delicado, porque, como diz o Leandro Carnal, debater terra plana é semelhante a debater física quântica. Aqueles que não sabem falam muito como se fosse um tema óbvio, e os que sabem justamente ficam quietos. Houve um tempo onde eu certamente estive muito mais aprofundado nesse debate e que eu até me denominava como terraplanista. Hoje em dia eu não me denomino mais, justamente porque eu acabei me afastando um pouco dessa área e conversando com outras pessoas, com outros físicos e analisando outros conteúdos, eu percebi que simplesmente era um assunto muito complicado e também percebi que eu não tenho obrigação nenhuma de me posicionar como ou adepto do modelo do globo, seja heliocêntrico ou geocêntrico, ou como adepto da Terra plana. Eu posso simplesmente ser honesto e admitir que eu não sei. Eu posso reconhecer que os dois lados têm argumentos fortes, cujo seria difícil analisá-los de modo 100% coerente, de forma que não escape nenhuma informação importante dessa análise, e admitir que eu simplesmente não sei. E também outra coisa que acaba sendo um pouco injusto por esse debate é que é fato que o pessoal da Terra plana certamente eles estão em uma desvantagem, justamente por toda esse grupo de, como que eu posso dizer, esse grupo de pesquisas que faz os experimentos, as universidades, as academias, os profissionais, a grande maioria deles, serem adeptos do modelo do globo, acabam que todos os experimentos são utilizados em meio que, não posso dizer a favor do globo, mas com uma inclinação a favor desse modelo. Não estou querendo acusar eles de estarem fazendo falácia ad hoc, mas justamente se eles já começarem o estudo aderindo às premissas do modelo deles,
certamente eles irão conseguir conclusões que vão favorecer eles. E enquanto isso, o pessoal adepto do modelo da Terra plana tem que acabar fazendo experimentos mais, digamos que, caseiros. Não sei se caseiro seria a palavra correta, mas certamente um grupo de pessoas, por mais que eles tenham um dinheiro considerável, certamente não vão conseguir realizar um experimento na mesma escala de uma universidade grande, por exemplo. E essa escala e essas universidades grandes fazem experimentos em prol do globo por muitos anos e durante muitos períodos. E a propósito, isso que o Yuri falou no debate é uma burrice absurda. Ele falou simplesmente que na Idade Média a Igreja Católica matava quem discordava que a Terra era uma esfera, sendo que isso é simplesmente uma burrice. E eu não comentei durante o vídeo, mas o motivo disso ser uma burrice é porque a própria Igreja Católica era muito contra a ideia da Terra plana. Toda a Igreja Católica e a Idade Média defendeu o modelo da Terra esférica. O que eles condenaram em grande parte era um modelo heliocêntrico. Então esse Yuri só mostra mais uma vez a burrice dele, a ponto de não saber a diferença de Terra plana e geocentrismo. Logo depois ele já percebe a contradição. Na Grécia Antiga já tinha uma noção de que a Terra era uma bola. Não era exatamente tão pré-estabelecido assim. Foi... É porque a figura de Eratóstenes é difícil de ser comprovado ou não, porque eu não sei se o Diógenes de Laércio chegou a comentar sobre Eratóstenes, ou se o Aristóteles também chegou a comentar sobre ele, mas eu sei que o pessoal da Terra plana usa bastante esse argumento, de que Eratóstenes não é uma pessoa que existiu, ele é meio que uma figura usada para justificar o experimento que ele fez e tal. Eu sei que esse experimento ele tem explicação em ambos os modelos, mas é porque justamente esse argumento que os terraplanistas usam para dizer que Eratóstenes não existiu, ele é de fato meio fraco, porque se a gente for usar esse rigor, a gente teria que desconsiderar a existência de muitas pessoas, né? Eu acho que o mais interessante seria ver se existe autores que se referiram a ele, como por exemplo o próprio Diógenes de Laércio, não sei se estou confundindo, mas é basicamente o cara ali que... Diógenes de Laércio, é esse, não posso estar errando esse nome, é algo trivial. Se Diógenes realmente não se referiu a Eratóstenes, aí fica complicado de defender um pouco a existência dele mesmo. E talvez, se você seja um brasileiro médio e esteja achando simplesmente absurdo eu ter dito que eu não reconheço eu ter tido a honestidade a ponto de dizer que eu não conheço a forma da Terra e dizer que não sei se ela é de fato plana ou de fato esférica, eu gostaria que você parasse de ser tão dogmático por um segundo e considere de fato todas as evidências que se tem a favor do modelo da Terra globo e pesquise se o modelo da Terra plana certamente não tem uma resposta favorável para esse fenômeno. E isso inclui sol da meia-noite, eclipses, o desaparecimento do barco no horizonte, porque é trivial isso aí. O Xandão explicou até quando ele estava no Flow Podcast. Eu acho que essa explicação todo mundo chegou a ver, né? Todo mundo sabe essa explicação. Mas, óbvio, não estou dizendo que isso prova de modo apodítico que a Terra é de fato plana, porque alguns globalistas, e globalistas aqui eu estou me referindo aos adeptos do modelo do globo, eles se propõem a analisar as explicações que os terraplanistas dão para esses fenômenos, e muitos deles julgam como incorreta. Mas também existem argumentos fortes a favor do modelo da Terra plana, como objetos sendo vistos a longas distâncias e que não poderiam ser miragens, como os globalistas defendem, ou também câmeras em balões meteorológicos que mostram um horizonte extremamente plano, e que no modelo do globo deveria haver a existência de uma curva. No próprio avião já deveria existir. E o problema é que a altitude da curvatura também é algo que extremamente permutável, né? Acaba mudando cada dia muda, né? Isso aí é algo complicado também. Mas pela calculadora de Walter Bisling, e que
muitos globalistas admitem como correta, deveria ser possível enxergar a curvatura a partir de 10 km de altitude, o que na realidade não se mostra. O Neil deGrasse Tyson falou que é falso essa informação, de que 10 km seria muito pouco. Alguns dizem que já deveria haver requisições, mas de fato, é simplesmente um assunto muito complicado. Se for entrar de cabeça e analisar os debates e os argumentos de ambos os lados, acaba-se ficando um pouco imerso nessa discussão. E honestamente não é uma discussão que acaba me atraindo tanto. Eu acho que, como o próprio Super Xandão falou, o que muda na vida da pessoa não é saber se a Terra é plana ou não. É simplesmente despertar, parar de ser uma pessoa imbecil, parar de acreditar em qualquer coisa só porque uma autoridade disse. E honestamente eu acho que... Eu espero não estar sendo muito prepotente falando isso, mas eu acho que eu não estou nessa situação. Eu acho que eu não concordaria com uma autoridade justamente pelo fato de ser uma autoridade. Na verdade, com certeza não. Com certeza eu não concordaria com isso. E a caráter de curiosidade, acabei lembrando aqui, e acho interessante comentar que eu também participei, nesse tempo que eu era mais adepto do modelo da Terra plana, eu acabei adentrando, até mesmo nas lives de pessoas que justamente estavam meio aprofundadas nesse debate. O canal, além do Horizonte Optical, eu consegui participar de uma live com ele, onde a gente acabou também conversando sobre filosofia. Eu falei besteira pra caramba lá, cara. Eu acabei fazendo umas objeções à epistemologia kantiana, à epistemologia cartesiana, e eu falei muita merda lá. Eu era muito burro. Eu tava acabando de iniciar meus estudos na filosofia. Eu tinha visto um vídeo do Olavo de Carvalho. Eu aprendo muito com o professor Olavo de Carvalho. Em filosofia, pelo menos, eu sei que na área da política aí tem ele é considerado bem polêmico, mas é inegável que na filosofia o velho era embaçado demais. Eu acabei vendo um vídeo dele descendo o pau no Kant, de modo bem brutal, falando que Kant era imbecil e tudo. Eu hoje em dia acho meio desnecessário, acho meio prepotente isso, chegar em um pensador e dizer que a ideia dele é burra. Isso aí hoje em dia eu vendo, eu não sei, eu acabo ficando meio com o pé atrás, porque eu sempre, quando eu tô vendo um pensador e analiso um problema no pensamento dele, eu sempre tendo a pensar de modo a priori que entendi errado, justamente para ter esse respeito com o autor, por ele ter conseguido estar nessa posição de prestígio que ele tá, é mais provável que eu tenha interpretado errado o pensamento dele, e só depois de ver muito, reanalisar muito, analisar muito, pesquisar muito, e eu ainda ver problema que eu posso dizer com uma maior segurança. Ah, de fato, houve um erro no pensamento cartesiano, um erro no pensamento kantiano. Mas enfim, não escapando muito do tema do vídeo, que é analisar o debate do Super Xandão com o Yuri. Qualquer pessoa que analisar esse debate pode perceber que o Yuri, desde o início, foi extremamente desrespeitoso, chamando o Super Xandão de bobo da corte. E, cara, a paciência que o Super Xandão teve nesse debate foi de fato absurda. Porque no primeiro momento que me chamassem de bobo na corte do debate, eu iria indagar o motivo imediatamente, cara. Por que você fez isso? Tá ligado? Tu tá no meio de um debate, cara. Por que tu vai buscando, sendo uma pessoa que busca honestidade? Aparentemente ele se denomina filósofo. Ele até tentou palpitar sobre a Grécia, sobre a Idade Média, de iluminismo. Tentou palpitar sobre iluminismo também. E ele usa falácia no meio do debate. Justamente um cara que é filósofo, uma pessoa que deveria buscar a verdade, buscar uma dialética pura e coerente, o cara faz um ad hominem. E ele também diz que ele odeia argumentos de autoridade, o que é uma contradição absurda, porque ele fica o debate inteiro falando: são 500 anos de ciência, foram 500 anos de ciência, sendo que isso é um argumento de autoridade, cara. Tu não tá analisando o que a pessoa propôs e demonstrando contradição, demonstrando que isso não se adequa à realidade. Tá só dizendo que a ciência disse o oposto e, portanto, ela é verdadeira, porque a ciência predominante discorda do que a pessoa está falando, sendo que isso contraria a própria tese que ele está defendendo. O cara do Iron Talks, ele tentou
Ele tentou falar algo nessa linha, mas ele não conseguiu completar justamente porque esse cara estava interrompendo o tempo todo, sendo extremamente deselegante, extremamente miserável. O argumento que o cara do Iron Talks lá, o cara que era cabelo branco, não sei se ele tinha cabelo branco, eu não sei qual era o nome do cara, enfim, ele tentou dizer, ah tá, vamos imaginar que Galileu estava... Eu não vou me manifestar nesse assunto, eu não... Só vou dar um exemplo do Galileu mesmo. Vamos imaginar que Galileu estava certo. No momento, todos lá eram geocentristas. Então, o Galileu se encontrava na mesma posição que o Super Xandão estava. Ele estava indo contra a ciência predominante. E não necessariamente por isso que Galileu estava errado. E ele não teve a capacidade de analisar esse argumento e perceber que esse argumento destrói a falácia dele. Porque ele disse, então dessa comparação se segue necessariamente que o Super Xandão é o cara que tá correto e é perseguido pela ciência, sendo que obviamente não era isso, cara. Obviamente que o ponto do cara lá o ponto lá do velho era foda que é fato, o cara é velho é desrespeito também, né? Mas o ponto do cara era justamente só mostrar que esse argumento dele não fazia sentido e não provar que o Super Xandão tava certo. Então, cara, é revoltante, literalmente, é uma pessoa que eu não gostaria de me referir assim, mas uma pessoa com certeza é burra, se denomina filósofa, se denomina como um cínico, não sabe, com certeza não sabe nada sobre o cinismo, só usa esse título para justificar essa atitude arrogante e prepotente e se pagando como se fosse sábia, chamando de negacionista, dizendo que se contradizendo em diversos momentos. E honestamente foi só... Eu fiquei impressionado com a paciência que o Super Xandão teve, porque eu no lugar dele com certeza não teria essa paciência. E o triste é que a maioria dos brasileiros acaba sendo assim, cara. Muitas pessoas burras acabam usando argumentos contraditórios, argumentos de autoridade para defender pautas que nem conhecem. E muitas vezes elas acabam saindo como certas e como as que imitaram, justamente porque outras pessoas ao redor delas acabam concordando. Então, isso acaba refletindo justamente a frase que o Olavo falou. Não sei se foi, acho que não foi o Olavo. O Olavo também disse, mas acho que não foi o Olavo que originou essa frase. Que os idiotas vão dominar o mundo. Não porque eles são capacitados, mas porque eles são muitos. E é justamente isso que incomoda, cara. É muita gente que pensa igual esse Yuri. É muita gente que vai defender ele, achar que ele tá certo. Achar que esse cara que debateu desse jeito porco, desse jeito miserável, cheio de contradição, muita gente vai ver e achar que ele tá correto, achar que ele foi o sensato. E o Super Xandão, que acabou sendo respeitoso, acabou tendo uma dialética coerente e um comportamento intelectualmente honesto, esse cara vai ser o cara errado. Justamente porque ele tá defendendo uma ideia como que eu posso dizer? Uma ideia que a manada não segue. E isso, no final das contas, é triste. Isso apenas é triste. É uma conclusão triste. Você vê que é triste muitas vezes porque quando uma pessoa como o Super Xandão vem apresentar esse tema, a intenção dele é 100% boa. E eu não digo isso para defender o Super Xandão. Eu digo isso porque eu já tive num lugar parecido, numa posição parecida. E até hoje me coloco algumas vezes. Tu se propõe a apresentar esse ponto de vista diferente, justamente porque tu sabe que esse conflito de ideias vai fazer bem para a pessoa. Mesmo que ela não acabe concordando, tu sabe que vai ser positivo para essa pessoa. E o que tu recebe em troca? Zoação e tirado para burro e negacionista. E, enfim, foi basicamente esse o vídeo. Eu tive com vontade de comentar a respeito, justamente porque eu vi isso e me deu muita raiva, vou ser honesto. Me deu muita raiva ver esse cara aí falando, meu Deus do céu, que cara... Enfim, eu acabei me afastando um pouco do tema central, que era comentar o debate, e acabei comentando um pouco sobre a minha jornada no terraplanismo. Mas eu acho que o vídeo ficou interessante. E talvez eu mande esse vídeo pro Super Xandão reagir. Super Xandão, urubuzão do Pix. E é isso. Toma o double aí. E é isso. Muito obrigado por assistir e até mais.